Você saberia responder se alguém te perguntasse como fazem para tirar a lactose do leite sem lactose? Bom, se você não sabe, eu te digo a resposta. Na verdade, não se tira a lactose do leite, mas sim se coloca enzimas que quebram essa lactose. Pois bem, eu me chamo Bianca e convido você a entender melhor como ocorre esse processo no decorrer do vídeo. Bem, meu nome é Pedro Henrique e vou falar o que são as enzimas e como elas funcionam. As enzimas, na maioria dos casos, são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos. Elas aceleram as reações. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia. Imagine que as enzimas são como pequenos operários dentro do nosso corpo. Esses operários trabalham para garantir que o corpo funcione com eficiência, como a digestão de alimentos, síntese de proteína, produção de energia e até eliminação de resíduos metabólicos. Geralmente, as enzimas são proteínas, mas algumas podem ser feitas com RNA, são chamadas de ribozimas. E cada uma delas tem uma função específica, como uma chave que abre somente um cadeado. Agora eu vou falar como as enzimas funcionam. Elas possuem uma região chamada de sítio ativo, onde se alocam os substratos, o qual é a molécula sobre a qual elas atuam. A forma da enzima é como uma peça de quebra-cabeça, o qual encaixa-se perfeitamente no substrato. Elas podem ser classificadas de acordo com a composição ou o tipo de reação química que elas catalisam. Bom, agora eu irei falar sobre alguns exemplos de enzimas e suas funções. Estão dentre eles a lipase, amilase, protease, DNA polimerase e lactase. A lipase é uma enzima digestiva produzida pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. Tem como função quebrar as moléculas de gordura em ácidos gráficos e glicerol. Isso é importante para o equilíbrio do processo digestivo, pois facilita a absorção de nutrientes pelo intestino. A amilase também é uma enzima digestiva produzida pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. Ajuda a quebrar o amido e o glicogênio dos alimentos em açúcares simples, como a maltose e a glicose. É importante para a digestão, pois açúcares simples são absorvidos pelo intestino delgado e usados pelo corpo como fonte de energia. Já a protease é uma enzima que quebra as ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas, transformando-os em aminoácidos menores. Esse processo é chamado de clivagem proteolítica e é fundamental para diversos processos fisiológicos e celulares, como a digestão e a coagulação sanguínea. A DNA polimerase é uma enzima que replica o DNA, ou seja, ela cria outra nova fita de DNA a partir de uma fita molde. Esse processo é essencial para a divisão celular e para a passagem de informações genéticas para as células filhas. Por fim, a lactase é uma enzima que interage com as moléculas de lactose para sofrerem hidrólise e serem convertidas em glicose e maltose. E ela é produzida pela mucosa do nosso intestino delgado. Bom, eu sou o Matheus. Agora eu vou falar um pouco sobre as características das enzimas. Primeira coisa muito importante é que as enzimas são altamente específicas. Como a Bianca falou lá no começo, a lactose não é retirada do leite, mas ao quebrar a lactose, vai separar a glicose e a galactose, que são componentes adocicados. Continuando, sabemos que a lactase pode quebrar a lactose, porém, ela não pode quebrar, por exemplo, a sacarose ou a maltose, que são moléculas muito parecidas com a lactose. Isso porque as enzimas, como eu disse, são altamente específicas. Elas só funcionam em um tipo de composto, por causa do seu formato tridimensional que possuem, que é o sistema que a gente chama de chave-fechadura, como se a enzima fosse a chave e o substrato que ela se encaixe uma fechadura. Por isso que a enzima que se encaixa na lactose não se encaixa na maltose. Outra coisa importante é que como as enzimas são catalisadoras, elas não são gastas durante a reação, fazendo com que as enzimas possam ser utilizadas várias vezes. Claro que pode sofrer algum tipo de desnaturação, mas se a princípio, se as condições se manterem ideais, ela não vai se desgastar. Logo, ela se mantém. Isso é uma informação importante para a gente definir o que é um catalisador. O catalisador vai lá nos reagentes, facilita o processo de reação, diminuindo a energia de ativação. E depois de liberar os produtos, ele se libera. Por isso, a enzima não é consumida durante a reação e podemos reutilizá-la. Olá, eu me chamo Claudio Honor e agora eu vou falar sobre os 6 tipos de reações enzimáticas. As enzimas podem ser classificadas em 6 grupos diferentes de acordo com o tipo de reações que elas catalisam. Em primeiro lugar, temos o grupo das oxirredutases, que são as enzimas que fazem reações de oxidorredução,
ou transferência de elétrons, íon, hidretos ou átomos de hidrogênio. Então o grupo ele se define pelo processo químico onde ocorre a transferência de elétrons entre alguns elementos reagentes da reação. Sendo assim, o elemento que perde elétrons, ele sofre uma reação de oxidação. Enquanto isso, o elemento que recebe elétrons sofre uma reação de redução. Em segundo lugar, temos as transferases, onde as enzimas realizam a transferência dos grupos funcionais, como amina, fosfato, carbonila, carboxila entre as moléculas. É uma reação importante para o metabolismo de aminoácidos e para a detoxificação, que é o processo de remoção de substâncias tóxicas no organismo. Em terceiro lugar, eu falarei sobre as hidrolases. São enzimas que catalisam as reações de hidrólise e realizam a quebra de uma molécula em moléculas menores com a participação da água. As hidrolases, elas realizam um papel muito importante, tanto na digestão, quebrando as moléculas de carboidrato, proteína e gordura, facilitando assim a absorção dos nutrientes, como também na produção de biocombustíveis, transformando a biomassa lignocelulósica em açúcares simples, usados na produção de biocombustíveis e outros elementos químicos. Em quarto lugar, a gente tem as liases. É o grupo que é responsável por quebrar ou criar ligações duplas. Essas enzimas, elas adicionam ou removem elementos como água, dióxido de carbono e amônio. Em quinto lugar, nós temos as isomerases, enzimas que catalisam as reações de isomerização e dão origem à formação de isômeros. Os isômeros, eles são moléculas de substâncias orgânicas que possuem a mesma fórmula molecular, mas características estruturais e propriedades diferentes. Por fim, nós temos as ligases, que são as enzimas responsáveis pela degradação das moléculas de ATP, usando a energia liberada nessa reação para a formação de novos compostos. Eles catalisam a ligação entre duas moléculas, fazendo com que surja assim a criação de novas moléculas. As enzimas, elas também podem ser classificadas de acordo com a sua composição. Como exemplo, nós temos as enzimas simples, que são moléculas compostas unicamente por proteína, e as enzimas conjugadas, que são moléculas formadas por uma parte proteica e uma parte não proteica. Olá, eu sou o Nicolas e eu vou falar sobre os inibidores enzimáticos. Eles são moléculas que se ligam às enzimas para reduzir ou bloquear sua atividade, impedindo que elas catalisem reações químicas de maneira eficiente. Isso ocorre porque o inibidor interfere na interação normal entre a enzima e o substrato, seja ocupando o sítio ativo, lugar onde o substrato normalmente se liga, ou alterando a forma da enzima ao se ligar em outros locais, chamados de sítios alostéricos. E agora eu vou falar como os inibidores funcionam. Bom, eles podem reduzir a velocidade da reação enzimática ou impedir que ela ocorra. Dependendo do tipo de inibição, os efeitos podem ser reversíveis ou irreversíveis. A inibição reversível é um tipo de inibição enzimática, onde o inibidor se liga à enzima de maneira não permanente, permitindo que a enzima volte a funcionar normalmente quando o inibidor é removido. Esse tipo de inibição é caracterizado por interações não covalentes, como ligações de hidrogênios e ligações iônicas, que podem ser desfeitas. E nós temos dois tipos: a competitiva, onde os inibidores competem com o substrato pelo sítio ativo da enzima, e a não competitiva, que é quando o inibidor se liga a outro local da enzima, alterando sua estrutura e função. Os inibidores enzimáticos são pilares do desenvolvimento farmacêutico. Um exemplo é o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril no tratamento de hipertensão. Olá, meu nome é Cauã e eu vou falar sobre os fatores que influenciam o funcionamento das enzimas. O primeiro fator é a temperatura ideal, que permite à enzima desempenhar sua função de forma eficiente. Por exemplo, no nosso corpo, a temperatura ideal é de 36,5 graus Celsius. Se a temperatura aumentar além disso, a proteína da enzima pode começar a se desnaturar, perdendo sua estrutura funcional e, consequentemente, sua capacidade de catalisar reações. O segundo fator importante para o funcionamento da enzima é o pH. Cada enzima possui um pH específico, o qual atua de forma ideal. Por exemplo, a enzima pepsina, presente no estômago, que funciona num ambiente ácido, com um pH que gira em torno de 2. Já a tripsina, outra enzima, apresenta seu ponto ótimo de atividade em um pH em torno de 8, que é considerado um pH básico. Diferentemente da temperatura, onde a maioria das nossas enzimas
funciona de forma ideal em torno de 36,5 graus Celsius. O pH oferece maior diversidade de possibilidades. Por fim, outro fator que influencia o funcionamento da enzima é o substrato. Sem a presença dos substratos, as enzimas não podem exercer sua atividade catalítica. Entretanto, à medida que o substrato é disponibilizado, as enzimas começam a trabalhar, acelerando suas reações químicas até atingirem sua capacidade máxima. Esse limite é conhecido como saturação enzimática e ocorre quando todo o sítio ativo das enzimas estão completamente ocupados pelo substrato. Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Yeah! As peroxidases e as... Não deu, vou falar um de cada vez. E você fica assim olhando pro lado. Tô triste, mano. Não, cancela. Moléculas que Fazendo assim com que surja novas moléculas. para reduzir Básicos. Enzima. Funcionamento. Fatores que influenciam. Fórmula. Não ficou bom. Não. Nossa, ficou uma merda, acho. Lição. Massa. Nossa, eu olhei muito pra cima agora. Corta isso, por favor. Enzimas que provocam a degradação da molécula. Você tá gravando? Meu celular tá tocando. Calma aí. Alô? Perdão. ATP. Muito bom.